Tudo bem, fazendo o estudo da lição número 3, a parte de segunda-feira, olhando para Jesus. Conhecer Jesus faz toda a diferença na vida de um cristão. Há pessoas que não têm nenhum tipo de contato com Jesus, não oram para Jesus, não têm experiência, não têm uma vivência, não têm algo que possa dizer assim, Jesus me abençoou, Jesus cuidou de mim, Ele tocou na minha vida. São pessoas que têm uma vida assim, vazia, eu diria insípida. Não tem sabor, por isso que muitos desistem, porque não têm convivência com Jesus, não pregam para ninguém, não dão estudo, não sentem a experiência. É preciso viver essa experiência maravilhosa de ter Jesus na vida e transmitir Jesus. Não é apenas sentar no banco da igreja, ouvir o sermão e ir para casa. É se envolver, é a pessoa assim, ser ativa no trabalho do Senhor. Foi isso que Jesus ensinou aos seus discípulos, que eles fossem ativos. Tanto que existe uma história que o Tomé era um homem que tinha muitas dúvidas, e quando Jesus subiu ao céu, ele começou a ter dúvida, será mesmo que vamos ter sucesso? Foi procurar Pedro estava pregando o evangelho em outra cidade. Foi procurar João tinha ido para a Ásia pregar o evangelho. Foi procurar Natanael estava pregando o evangelho. Foi procurar Dorcas estava atendendo as pessoas, fazendo roupa para as pessoas. Foi procurar Nicodemo estava envolvido com o trabalho do Senhor. Aí Tomé ficou pensando, e agora, o que eu faço? Até que ele se encontrou com outro discípulo ali, e ele então perguntou, o que está acontecendo? Eu estou com dúvida. Então, esse outro discípulo diz assim, olha Tomé, eu estava igual a você, eu sou Felipe, acabei de vir de uma viagem, preguei para um eunuco, fui para Samaria, o Espírito Santo me levou. Eu também estava com dúvida, mas eu me envolvi no trabalho e esqueci de todas as minhas dúvidas. Foi aí que Tomé acordou para a realidade. Então Jesus nos chama para uma vida ativa. Tá? Por isso, tirar o olhar de Jesus significa a pessoa sair fora do caminho. É preciso olhar. Um pai ensinou o filho a arar olhando lá para frente, para onde havia um sinal, um morão da cerca. Ele diz, não tire o olho dali. E quando o moço olhava para trás, o que se via era assim um sulco na terra, todo tortuoso. O pai disse, olha, naqueles lugares ali que está torto, você olhou para outro lugar que não foi à frente. Quando deixamos de olhar para Jesus, nós perdemos assim o foco e perdemos a direção para estarmos diante do Senhor. Aqui está a pergunta número 2. Depois de ser perdoado por Jesus, depois de Pedro negou Jesus, Jesus o perdoou. E a pergunta é, depois de ter sido perdoado, que pergunta Pedro fez para Jesus? E como Jesus respondeu? João capítulo 21, verso 20 a 22, e Pedro, voltando-se, viu que seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, e que havia se recostado no peito de Jesus durante a ceia e perguntado, Senhor, quem há de te trair? Esse discípulo estava seguindo Jesus e Pedro. Então Pedro olhou para trás e, vendo João, disse a Jesus, Senhor, e que será desse? Jesus disse-lhe, se eu quero que ele fique até que eu venha, o que te importa? Vem você e segue-me. Então a pergunta é, depois de ter sido perdoado, que pergunta Pedro fez para Jesus e como Jesus respondeu? Resposta, Pedro quis saber o que aconteceria com João e que tipo de morte ele teria, já que Jesus profetizou o tipo de morte que Pedro teria. Então Pedro estava se preocupando demais com a vida dos outros. E Jesus disse, não te preocupe com os outros, se preocupe em me seguir. Me siga para você não errar. Jesus fez uma predição do tipo de morte que Pedro iria ter. Jesus disse, você era moço, você ia para onde você queria. Vai chegar um dia que você vai ser velho e vão te levar para onde você não quer. E foi verdade. Quando Pedro foi preso, levaram ele para vários lugares, até que crucificaram Pedro, ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Mas Pedro estava se preocupando, ele queria saber de que jeito João ia morrer. E Jesus disse, não interessa para você, Pedro, de que jeito ele vai morrer. Interessa como você vai trabalhar. Vem e segue-me. Eu estou te chamando. Então Jesus foi muito claro. Não tire o olhar de mim. Ellen White, no livro Desejo das Nações, página 150, ela escreveu o seguinte, não devemos desviar nossos olhos de Jesus. Precisamos estar totalmente ligados, recebendo o dom de sua graça, recebendo o batismo do Espírito Santo. Senão nós não seremos capazes de resistir às tentações e nem conseguiremos fortalecer o que deve ser fortalecido em nossa vida. Então é preciso manter os olhos em Jesus. Pergunta número 3. Como a declaração de Jesus criou um mal-estar ao ser mal interpretada? João 21, de 23 a 25, diz assim, divulgou-se, pois, entre os irmãos e entre os discípulos, que aquele discípulo João
não haveria de morrer enquanto Jesus não voltasse. Então, se eu quero, mas Jesus disse, se eu quero que ele fique até que eu venha, que importa a ti? Este é o discípulo que testifica dessas coisas e as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas coisas que Jesus fez e que não estão escritas, e que se fossem escritas, não caberiam em tantos vivos nessa terra. Então, que declaração Jesus fez que causou uma má interpretação? A declaração foi, se eu quero que João fique vivo até que eu venha, o que te importa? Então criou-se assim uma tradição, uma lenda, de que João não morreria até que Jesus voltasse. Por um lado era bom, por outro lado era ruim. Se João morresse e Jesus não voltasse, as pessoas perderiam um pouco da fé. E outra coisa, muitos começaram a acreditar que Jesus voltaria antes da morte de João. Tanto que João foi jogado dentro de um tacho de óleo fervendo pelo imperador Diocleciano, e João não ficou queimado. Passeava dentro do óleo quente como se estivesse andando dentro de uma piscina, assim, de um tanque de água. Não lhe fez mal algum. Foi aí que o imperador decretou prisão perpétua para João, assim, isolando ele na ilha de Pátmos. Mas criou-se essa tradição, João não vai morrer até que Jesus venha. Então, antes de João morrer, Jesus vai voltar. E João mesmo ele falou, não é assim. Jesus não fez uma profecia sobre mim. Ele fez uma suposição. Se for de minha vontade que ele fique vivo, vai ficar. Jesus fez apenas uma suposição. Não fez nenhuma profecia. E o próprio João, ele desmentiu esse tipo de pensamento e colocou as pessoas assim com o foco certo. Por isso, quando nós acreditamos naquilo que não é verdade ou interpretamos de forma errada, nós podemos causar problemas a nós mesmos. Uma igreja evangélica, numa cidade, fez uma campanha evangelística, colocando como tema a expressão examinar as Escrituras. Era um chamado para ler a Bíblia. Mas as pessoas que não eram crentes, por toda a cidade tinha a faixa, examinar as Escrituras, examinar as Escrituras. Sabe o que aconteceu? Quando foi na semana seguinte, um monte de gente que não conhecia a palavra de Deus foram até os cartórios com as Escrituras na mão, perguntando se tinha algum problema com as Escrituras. Aí os cartorários deram risada. Por que vocês estão perguntando isso? Não, porque tem um monte de faixa na cidade dizendo examinar as Escrituras. Foi aí que um dos atendentes disse, vocês não conhecem essa expressão? Está na Bíblia. Jesus que disse, examinar as Escrituras, porque cuidar de ter nelas a vida eterna. Como tem alguma igreja fazendo alguma campanha evangelística, é para as pessoas virem para examinar a Bíblia, examinar as Escrituras. Não tem nada a ver com as Escrituras. Então, as pessoas deram muita risada em cima dessa ignorância das pessoas que não conheciam a expressão. Pedro, ele perguntou para Jesus, fez uma pergunta fora de sentido, tirou os olhos de Jesus para olhar para trás. João vinha vindo, ele perguntou, Senhor, e esse aqui? O que vai acontecer com ele? Jesus disse, não te interessa, Pedro. Foca no que eu estou te dizendo, vem e segue-me. Ou seja, para de olhar para os outros e olha para mim. Você já errou muito. Então, foi perdoado, restaurado ao ministério e se tornou uma bênção. Depois que Pedro focou em Jesus, olha, veio o Pentecostes, a pregação de Pedro, a direção da igreja, foi algo assim espetacular. Então, que nós possamos focar nossos olhos em Jesus. Ele tem a fórmula certa para que nós vençamos espiritualmente. Deus abençoe a todos.